Você que marca a ministração, você pode marcar assim, ó. O tempo está próximo. Você que anota, né, a sua ministração. Diz, o nome é O Tempo Está Próximo. E eu queria ler com vocês em Apocalipse 1:3, onde diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Senhor, Pai, que o Senhor venha me usar mesmo, Pai, como um vaso nas Tuas mãos, Senhor. E, Pai, que esta palavra possa alcançar corações, ó Deus. Corações sedentos por Ti nesta noite. No nome de Jesus, Pai. Ministra também ao meu coração juntamente, Pai, com os meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, porque ela é viva nas nossas vidas. Ela é eficaz nas nossas vidas. Amém? Gente, a gente está passando, né, por um período caótico, né, nesse nosso mundo, né, por um período onde a gente está vendo tanto sofrimento, né, vendo tantas mortes de pessoas queridas, né, a gente está vendo tantas lágrimas, vivendo momentos de incerteza, de muitas vezes o medo tentando nos assolar, né? Muitas vezes a ansiedade vir ao nosso coração e querer nos engolir, né? Tomar conta do nosso coração. Momentos esses que a gente nunca viveu, não é verdade? Pelo menos eu não me lembro, né? Nesta minha vida, ter vivido um momento tão difícil mundialmente, né, gente? Mas nós, como filhos e filhas de Deus, nós estamos sujeitos a isso tudo também. Né? Nós estamos neste mundo, estamos aqui, nós não somos daqui, nós somos cidadãos do céu, né? A gente espera ansiosamente a nossa cidadania ali no céu, né? Junto com o Senhor Salvador, o Senhor Jesus Cristo, está lá em Filipenses 3:20, né, gente? Mas enquanto a gente estiver aqui, né, nós temos que lutar, nós temos que ter esperança, que é o Senhor nas nossas vidas, Ele é a nossa esperança. Gente, ter esperança em Deus é colocar nossa confiança na pessoa certa. Por isso, coloque isso no seu coração agora, espere nele, confie nele. Confie todo o seu coração, todo o seu ser. Ele é o dono do nosso amanhã. Né, gente? E hoje eu quero trazer, através da palavra de Deus, eu quero trazer esperança, alívio, paz no seu coração. Eu não quero, assim, de nenhuma forma trazer um peso no seu coração, né, falando de tudo que está acontecendo neste mundo, mas sim falar daquele que pode nos confortar em meio às nossas lutas, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, em meio a tudo isso que a gente está vendo, que a gente está sentindo. Ele pode nos confortar. Sabe, amados, muitos, mas muitas pessoas nesse tempo difícil, pessoas que eram fervorosas no Senhor, estão se esfriando, não estão tendo forças para lutar, não estão buscando, não conseguem buscar como deveriam, estão desfalecendo, estão desacreditadas. Mas hoje eu quero te falar algo, que nós estamos juntos nesta batalha. Não se sinta sozinho, você que está aí na sua casa. Você não está sozinho, não desista. Se levante em Deus, vamos nos levantar no Senhor. Você está sem forças? Vamos juntar as nossas forças. Vocês aí e a gente aqui, né? Vamos juntar as nossas forças em Deus. Você que está sem força de se levantar. Uns, gente, a gente sabe que não estão tendo forças, até querem, mas não conseguem. E outros, infelizmente, né, estão sentindo até prazer em ficar em casa, né, em se distrair com tantas coisas, não vendo a gravidade, né, do tempo em que nós estamos vivenciando, esse tempo mau, né, esses dias maus. E olha, que tem muita distração para a gente dentro da nossa casa. Você concorda comigo? No nosso cotidiano, quantas coisas a gente pode se distrair dentro da nossa casa, e às vezes até o nosso próprio trabalho, o nosso serviço. O pastor Francisco, ele tem uma frase que ele diz assim, ó: tome cuidado
com o vazio da vida ocupada demais. Olha, eu vou falar de novo para você anotar aí. Tome cuidado com o vazio da vida ocupada demais. É uma frase do pastor Francisco Gonçalves. Então nós temos que ter cuidado, sabe, com aquilo que está nos preenchendo no nosso dia a dia. E vamos nos esforçar para a gente não deixar as distrações, distrações nos engolir. Vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o Senhor. Nós não podemos nos acostumar com essa situação. Nós não podemos olhar e achar que está tudo normal. Não, nós vamos nos levantar e vamos nos esforçar. Porque a gente tem visto também, gente, que há um povo, que está tentando lutar, mas está sem forças. Há um povo que não quer lutar, que está acostumando a ficar dentro de casa com as distrações, mas também nós temos visto aqueles que entenderam que nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos nos levantar e enfrentar os nossos medos, as nossas incertezas, os leões diários que aparecem, mas com certeza de que o Senhor está à frente da nossa batalha. Há um povo que se chama pelo nome do Senhor. E sabe, amados, eu escolhi esse versículo de Apocalipse 1:3, porque eu senti que nele estava contido o que nós precisamos para nos fortalecer. E essa semana eu estudei ele foi um dos meus devocionais. Quem recebe os meus devocionais vai lembrar dele aqui, nesta palavra. E o que me veio à mente foi isso, tipo assim, quando nós precisamos melhorar a nossa imunidade, a nossa saúde ali, nós buscamos por alimentos e vitaminas que nos fazem bem, não é? A gente começa a comer legumes até que a gente não gostava muito, verduras, frutas, nós tomamos vitamina D, C, A, B, E, K, vários tipos de vitaminas para nos fortalecer. E tudo isso, com certeza, é válido, pois nos fortalece o nosso corpo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. E o nosso interior? O que eu posso fazer para me manter firme espiritualmente? Qual a vitamina espiritual que eu devo tomar? Então nós vamos aprender juntos, as vitaminas para a gente tomar. E você vai ver como você vai se fortalecer. Você que está tentando se levantar e está se sentindo fraco. Vamos aprender juntos? Então vou passar uma receita que começa com 3 elementos. E a partir desses 3 elementos, ela vira 4 depois. Vamos ver, tipo assim, uma bula de remédio, gente? Onde ensina como a gente deve tomar aquele remédio. Eu quero ensinar para vocês hoje. Então a palavra diz assim, Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então a primeira vitamina espiritual é aquele que lê, feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Feliz quer dizer bem-aventurado, abençoado, gente? E o primeiro elemento aqui, para que eu me fortaleça em Deus, é a leitura da palavra de Deus. E eu quero que você entenda hoje que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Em João 1:1 diz assim, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus, o verbo de Deus. Gente, se a gente quiser conhecer o Senhor Jesus, saber dele, se a gente quiser ter intimidade com ele, ouvi-lo, nós temos que ler a palavra de Deus. Gente, ele fala através da palavra. Quando alguém chega assim para a gente e pergunta e fala assim, olha, eu não consigo ouvir Deus, eu não consigo, Deus não fala comigo. É porque não está lendo a palavra, porque lá estão as palavras de vida eterna, lá estão as palavras proferidas pelo próprio Senhor. A Bíblia inteira fala de Jesus, diz no princípio, ali no princípio em Gênesis,
era aquele que é a palavra, o verbo de Deus que habitou entre nós, se fez carne. E a palavra de Deus, gente, é alimento para o nosso espírito, é uma vitamina forte, né? Jesus nos disse, lá em Mateus 4,4, quando o diabo o tentou ali no deserto, né, o diabo falou para ele, se és mesmo filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós precisamos nos alimentar de pão, sim, do alimento diário, mas nós também precisamos espiritualmente nos alimentar desta palavra que sai da boca de Deus e que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E o nosso espírito, assim como o nosso corpo, precisa de alimento, né? E o alimento para o nosso espírito, diga assim, é a palavra de Deus. O alimento para o meu espírito é a palavra de Deus. Quando alguém conhece ao Senhor, se encontra com o Senhor, né? Quando alguém tem um encontro com Jesus, abre o coração para Ele, a gente começa assim a tomar um leitinho espiritual. A Bíblia fala, né? E ela vai crescendo. Lá na primeira carta de Pedro 2,2 diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, quando a gente conheceu o Senhor Jesus lá, nós começamos a tomar o leitinho, conhecê-lo, saber quem é Ele. E a gente vai crescendo em graça, a gente vai crescendo em conhecimento, através da nossa busca, através do nosso derramar diante de Deus. Em Atos 19:20 diz assim, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aqui, gente, Paulo ele estava em Éfeso. E aconteceu algo tremendo naquela cidade da Ásia, lá em Éfeso. Né? A palavra de Deus ali estava explodindo, as pessoas conhecendo ao Senhor. Né? E fala, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Gente, o que aconteceu ali naquela cidade, em Éfeso, e tem que acontecer conosco também, né? Você e eu, nós devemos desejar isso. Não foi na cidade em si que a palavra cresceu, mas foi na vida dos habitantes daquela cidade. Quem deseja que a nossa cidade seja conhecida em todo o Paraná, em todo o Brasil, no mundo, como uma cidade que tem um povo, que não só lê a palavra, mas que vive a palavra de Deus, que mostra quem Deus é nas nossas vidas. Gente, já pensou nossa cidade ser conhecida por causa que o Senhor Jesus é o Senhor desta cidade, né? Glória a Deus, vamos praticar o que está escrito nesta palavra. E notem assim, que a palavra não apenas crescia ali em Atos 19:20, mas prevalecia também. O que é prevalecer? É continuar a existir, é persistir, é sobressair. E prevalecia sobre o que, gente? Sobre toda distração, né? Sobre tudo o que tirava o foco daquele povo. E em nossas vidas também. A palavra tem que prevalecer sobre toda distração, sobre tudo aquilo que tenta concorrer com Deus, né? Por isso, gente, vamos aprender a amar essa palavra, amar ao Senhor, para a gente poder estar firmes até o fim. Amém? No Salmo 119, quase todos os versículos, eles estão assim, fazem alusão à palavra de Deus. E aqui o salmista, muitos acreditam que quem escreveu o Salmo 119 seja Esdras. Nos ensina assim, que nós devemos amar a palavra. É um salmo longo, que fala muito da palavra de Deus, né? E ele nos ensina a amar a palavra, a ter prazer na palavra, e todos os dias meditar sobre a palavra de Deus. Salmo 119, 97 diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Eu vejo o salmista falar assim, Senhor, quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
Né? E será que nós estamos tendo esse prazer em ler a palavra de Deus? Será que nós temos esse amor? Fala, Senhor, como eu amo a Tua lei, como eu amo a Tua palavra, como eu sou edificado através da Tua palavra. Gente, nem todos os dias a gente sente vontade de ler. Eu confesso para você, nem todos os dias a gente tem vontade de orar, né, de buscar a Deus. Mas nós devemos ter uma disciplina diária, né, um devocional diário. Nós devemos nos esforçar, porque para todas as coisas a gente se esforça, para tudo que é, né, a gente se esforça. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Quantas coisas você e eu, a gente já conseguiu, né, quando a gente se esforça por alguma coisa, tipo, guardar dinheiro, você quer comprar uma bicicleta, por exemplo, né? Ou você quer comprar um carro, ou você quer comprar uma casa, né? Quando a gente começa a se esforçar, a gente vê o resultado daquele esforço. Um exemplo agora, eu e o Ney, a gente está querendo construir, a gente está guardando dinheiro para a gente construir a nossa casa, né? E quando a gente sonha com algo, a gente se esforça, a gente deseja aquilo. Quantas vezes eu e você, um exemplo, né? Decidimos, eu quero emagrecer, né? Por exemplo. E conseguimos, a gente vai lá, faz exercício, faz dieta, a gente consegue. Quando a gente quer aprender algo novo, a gente faz um curso, né? Você que está na faculdade, você precisou fazer o vestibular, você precisou fazer uma prova para aquilo, você precisou estudar, você se esforçou para aquilo. É fácil? Não é, mas a gente se esforça quando a gente quer algo, né? A gente se esforça para aquilo. Porque a gente sabe que é algo para o nosso futuro, algo bom, então a gente começa a se esforçar, né? E porque muitas vezes, quero fazer essa pergunta para você, eu quero que você medite sobre isso. Quando é para Deus, né? Por que a gente acha que Ele nos entende? Ele entende a nossa inércia, Ele entende a nossa preguiça espiritual. Achamos que está tudo bem, é para Deus mesmo. Né? Deus, Ele é misericordioso, né? Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Ele é mesmo. Mas nós não devemos ser assim, inertes, pessoas que não buscam ao Senhor, muitas vezes por preguiça. Né? A gente acha que não precisa se esforçar quando é para Deus. Isso não é verdade, tá bom, gente? A gente precisa avançar em Deus. Eu preciso me esforçar todos os dias, mesmo quando eu não estou com vontade. O Senhor falou assim para Josué, lá em Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor mesmo falou para Josué isso. Gente, a gente vai passar por tempos difíceis, tempo que a gente parece que não tem forças, mas o Senhor, através desses tempos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. Então há um propósito para cada luta que passamos, há um propósito para cada processo que passamos e é para o nosso crescimento. O pastor Francisco Gonçalves também tem outra frase, gente, que diz assim, ó, preste atenção, marca aí, ó. Assunto difícil treina a mente. Exercício difícil treina o corpo. Pessoas difíceis treinam o coração. Tempos difíceis treina o espírito. Então eu e você, nós estamos sendo treinados, né? E nós vamos passar pela prova. No nome de Jesus, nós vamos vencer, no nome de Jesus. E, gente, quando a gente lê a palavra, nós começamos a ter intimidade com Deus. Nós começamos a conhecer o coração dEle. Nós conhecemos os pensamentos dEle, conhecemos as vontades dEle, as promessas que Ele tem para a gente, para as nossas vidas. No Salmo 25:14 diz assim, ó, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos. Quando a gente entra no nosso secreto ali, quando a gente fala, Senhor, eu desejo a Ti, Ele vai nos revelar coisas que estão no coração dEle. Amém? Vamos ler esta palavra, né, que é uma vitamina para nós, a leitura da palavra de Deus. Então vamos para mais uma vitamina espiritual.
A gente já falou sobre o ler, e agora nós vamos falar sobre o ouvir. Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aquele que ouvem, né? Ouvem a palavra de Deus. É a segunda vitamina espiritual, é ouvir a palavra de Deus. Em Romanos 10:17, diz que a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós temos fé. O que é fé, gente? É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É algo que eu tenho certeza que vai acontecer, mas isso só vai entrar no meu interior quando eu ouvir a palavra de Deus, quando esta palavra estiver no meu coração. Em Romanos 10:8 diz assim, ó: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Eu acho tão lindinho. Tem o Thomas, o filho da Manu e do Nenê, né? Você pergunta, né, onde que está? Onde que está Jesus? E ele mostra o coração. Uma criança, gente, ele entende que Jesus mora ali no coração dele. A palavra de Deus habita ali no coraçãozinho do Thomas e no nosso coração, amém? E hoje, gente, a gente está vivendo um tempo em que muitos estão falando. Há muitas vozes, né? E muitos querem nos confundir. Há muitas vozes que querem confundir, nos trazer assim, será que é certo isso, será que não é? Coisas que eu achava que não era certo, que é certo, sabe? E a gente começa a confundir a nossa cabeça. Primeira carta aos Coríntios 10:14 diz assim, ó: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. O Luciano Subirá, né? O nosso pastor, ele explica muito bem em seu livro, Voz de Muitas Águas, né? Você pode adquirir esse livro, muito bom, tremendo. Ele fala assim que nenhuma voz é sem significado. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus produza efeito em nossas vidas. Que a palavra de Deus fale mais alto que os ruídos. Que ela encubra as vozes que não é do Senhor nas nossas vidas. Ter ela em nosso coração, que ela cresça e prevaleça a voz do Senhor em nós. Que voz nós estamos ouvindo? Que voz eu estou ouvindo? Que voz você está ouvindo? Apocalipse 1:15 diz que a voz do Senhor é a voz como de muitas águas. E a voz do Senhor será nas nossas vidas, voz de muitas águas, encobrindo os outros ruídos, as outras vozes, somente quando a gente se colocar próximo dela. Né? Somente quando a gente buscar essa voz, ouvir a voz do Senhor. Muitas pessoas, né, que se distanciam, sabem a palavra, mas estão distanciadas do Senhor. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas deixam de ser sensíveis à voz do Senhor, se afastam do Pai. Mas eu falo para você hoje, volte para os braços do Pai. É o melhor lugar, é estar na presença do Pai. Foi como o Jorge ministrou essa canção hoje aqui. Vamos estar nesta presença, Ele nos fortalece. E, gente, a palavra de Deus, ela não mudou, ela não vai mudar, nunca, né? Jamais ela mudará. Na primeira carta de Pedro 1:25 diz, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Tudo que a gente ouviu desde que a gente se converteu e aprendeu ainda é verdade, né? Tem aquela canção que fala assim, né? Ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. A porta é estreita. O caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar. Ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a pagar. Gente, a porta continua estreita.
Nós ainda continuamos tendo que ir até a cruz. Nós ainda continuamos que carregar a nossa cruz. Nós temos que continuar. Existe um preço a pagar. Nós temos a graça do Senhor, que é de graça para as nossas vidas. Mas nós temos que viver em santidade. Nós precisamos nos arrepender de caminhos maus. Nós precisamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Nós precisamos da graça de Deus nas nossas vidas. Mas vamos viver em santidade. Eu não posso me deixar amoldar a este mundo. Eu não vou me conformar com este mundo. Nem eu e nem você. Coloque isso na sua mente. Romanos 12:2 diz assim, ó. E não vos conformeis com este século. A gente não pode se conformar com o que está acontecendo, gente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só saberemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a gente se deixar ser transformados através dessa palavra, através de ouvir. Então vamos cuidar com quem estamos ouvindo, quem nós estamos ouvindo. Outra coisa importante, gente, a gente não vai crescer espiritualmente ouvindo ministrações o dia inteiro. É uma bênção ministrações, mas eu posso ouvir o dia inteiro ou ficar ouvindo louvores o dia inteiro, né? O Ney sempre fala isso aqui, eu acho muito interessante. Mas você, diga assim aí na sua casa, eu preciso buscar ao Senhor individualmente, né, para que eu cresça no Senhor. Eu preciso estudar a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia. Nós precisamos nos aprofundar. Ninguém vai fazer isso por nós. Ninguém, somos nós mesmos, porque esforçai-vos e tem de bom ânimo. Eu que tenho que decidir, me esforçar. Em João 10:27, o Senhor Jesus, ele fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós somos ovelhas do aprisco do Senhor. E eu as conheço e elas me seguem. Para ouvir a voz do Senhor, nós devemos buscá-lo de todo o coração e confiar. Então vamos para a terceira vitamina, gente. A gente já viu que ler a palavra, uma vitamina. Ouvir a palavra, outra vitamina espiritual. E agora nós vamos guardar a palavra. Apocalipse 1:3 diz assim: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Gente, a terceira vitamina espiritual, então, é guardar a palavra. João 14:23 diz assim, ó, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você ama ao Senhor Jesus? Você ama ao Senhor Jesus? Então nós temos que obedecer a Ele. Ó, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Né? A maneira de nós mostrarmos que amamos a Jesus é guardando a sua palavra dentro de nós. Mas guardar a palavra, gente, não significa assim ter cuidado com a Bíblia, né? A Bíblia, assim, guardando numa gaveta ou numa caixa bonita, ou no guarda-roupa, né? Ou numa estante ali aberta, ou lá numa mesinha. Não. Guardar a palavra é você ter ela aqui dentro. Mesmo quando a gente não está com ela nas mãos, essa palavra está viva em nós. Vou contar para vocês, ó, quando o livro da lei, né, que é a palavra de Deus, ele foi perdido entre o povo de Israel na época do rei Josias. Tudo começou a dar errado na vida deles, né? Começou lá de Manassés desobedecendo a Deus, fazendo tudo errado. Aí o outro rei, acho que é Amon, eu acho. Não me lembro direito, né? E depois veio o rei Josias. Porque eles começaram, sabe, quando a gente está sem a palavra de Deus, gente, a gente fica perdido. E eles estavam perdidos. Sem a palavra, gente, nós não temos rumo, né? Nós somos ruins por natureza, como a gente é ruim. Sem a palavra do Senhor em nossas vidas, nós somos as piores pessoas. Nós somos terríveis, gente, sem o Senhor. E quando Josias, que foi o último rei ali de Judá,
depois de mais ou menos 60 anos que essa palavra ficou ali perdida, ele resgata a palavra, que era o Pentateuco, né? E ele ficou profundamente triste com toda aquela situação e ele se humilha diante do Senhor. Lá no Salmo 51, nós já vimos que fala que um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O Senhor ama um coração quebrantado e contrito. E daí, assim, Josias, ele organizou um conselho espiritual. E quando esse conselho recebeu a resposta do Senhor, dizia que o juízo para eles era inevitável, mas que seria adiado por conta do coração ali do rei Josias. Olha que tremendo, gente. E o rei Josias reuniu todo o povo e fez um novo concerto, né, em Deus, né, com Deus, um novo pacto com Deus. Diz assim, lá no livro de 2 Reis, 23:3, a parte B, né? Para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o coração e com toda a alma. Foi isso que Josias fez, ele fez um concerto ali com Deus e falou para que todo o povo, e eles começaram a ler a Bíblia, né, o Pentateuco ali, e a paz voltou a reinar no meio daquele povo, gente. A paz volta quando a gente volta para o Senhor, quando a gente vai para Ele e o busca de todo o coração, quando a gente o conhece através da palavra de Deus. Houve também, gente, um período na história entre o Antigo e o Novo Testamento, que durou 400 anos, né? Onde aconteceu muitas coisas e as piores estão ligadas ao afastamento da palavra de Deus, né? Que são exílios, guerras, escravidão. E o que a gente vive hoje, que nós temos essa palavra, né? A qualquer momento a gente pode ler, a gente tem várias versões da palavra de Deus. E o que a gente vive hoje tem como reflexo, né, o fato que aconteceu depois desse tempo. E o que foi? Eu quero te perguntar, o que aconteceu depois desses 400 anos? A palavra, o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. A própria palavra veio até nós. E em todos os tempos, de Gênesis a Apocalipse, o povo sofre e sofreu por afastar-se da palavra. E o contrário também é verdade. Quando o povo se voltava para a palavra, quando a gente se volta para a palavra de Deus, nós prosperamos, nós somos reconstruídos, nós somos reavivados e restaurados, transformados através do relacionamento que nós temos com o Senhor, através da palavra de Deus. Então, guardar a palavra de Deus significa ler a Bíblia todos os dias, estudá-la. E agora, gente, tomando essas três vitaminas espirituais, o que acontece? A gente coloca em prática os ensinamentos. A gente lê, a gente ouve, a gente guarda e a gente pratica. Né? Então a gente não retém o que a gente aprende, a gente precisa pregar essa palavra do Senhor, talvez nem com palavras, né? Talvez com o nosso testemunho, que as pessoas olhem para nós e falem assim, meu Deus, como essa pessoa foi transformada, o que será que aconteceu com essa pessoa? Em Tiago 1:22 diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Eu não posso somente estar aqui, né, lendo e não praticar essa palavra. Eu preciso viver essa palavra. Então, a gente pode medir a eficiência do que a gente aprende pelo efeito da palavra que tem em nosso comportamento e nas nossas atitudes. Como que eu estou me comportando? Quais atitudes que eu estou tendo? Será que nós temos colocado em ação tudo aquilo que a gente aprendeu? Tudo aquilo que a gente tem aprendido durante todo o tempo que a gente está buscando ao Senhor? Será que a gente tem praticado essa palavra? Vocês se lembram de uma vez que Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos a servirem uns aos outros, porque Jesus era um exemplo para aqueles discípulos todo o tempo. Ele estava dando exemplo para eles, lavando os pés deles, né? Lá em João 13. Aí ele diz assim, ó, João 13, a partir do versículo 15. Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz.
Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, olha só, gente, presta bem atenção no versículo 17. Agora que vocês sabem essas coisas, ou seja, agora que eu ensinei tudo para vocês, né, que vocês viram como que eu faço, felizes serão se as praticarem. Nós seremos felizes, bem-aventurados, se nós praticarmos aquilo que nós temos aprendido. Gente, eu e o Ney, nós aprendemos tantas coisas com o nosso discipulador, né, o pastor Luciano Subirá. Quantas coisas, né, a gente já vive, nós já conhecemos ele há mais de 30 anos, né, gente? Nós já estamos, né, já idoso quase. Mas a gente tem visto assim como ele tem agido, e a gente sempre aprendeu com ele as palavras, o que ele prega, ele faz, sempre andou com retidão, e assim como Paulo falou também, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, e que pessoas venham te imitar, porque você está imitando aqueles que estão buscando ao Senhor verdadeiramente. Então, obedecer a palavra é o segredo, gente, obedecer a palavra é o segredo para a felicidade, para a prosperidade. Guardar a palavra também vai nos livrar de pecar. No Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando nós temos esta palavra dentro do nosso coração, nós sabemos muito bem o que é certo, o que é errado, nós sabemos. Nós não, a gente tem que parar de dar desculpas. Não temos que dar desculpas não, nós sabemos muito bem. Então, vamos mesmo ler, ouvir, guardar e praticar essa palavra. Vamos viver intensamente, né, tudo aquilo o que Jesus tem para nós. Eu quero viver tudo o que Deus tem para mim e para minha casa. Lembre-se, lá no final do versículo, né, de Apocalipse 1:3, diz que o tempo está próximo. Eu quero ler de novo esse versículo. Apocalipse 1:3. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Você crê que o tempo da volta de Jesus está próximo? Nós temos visto tantas coisas acontecer. Vamos despertar. Vamos acordar. Desperta, ó tu que dormes. Vamos acordar para aquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos acordar. Por isso, mais do que nunca, vamos mergulhar na palavra do Senhor. Vamos amar a palavra do Senhor. Ela irá nos trazer imunidade espiritual. Nós vamos ficar fortes. Nós vamos nos fortalecer, né? Só através dela a gente se fortalece. Nós vamos ser renovados dia após dia. Nós estamos vendo tanta tristeza. Mas se a gente não colocar o nosso coração nessa palavra, nós não vamos conseguir. Muitos entram em depressão, muitos têm pânico. Gente, isso pode acontecer conosco também. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Vamos servir uns aos outros em amor. Mande uma mensagem para quem você ama, que você sabe que está difícil esse tempo para essa pessoa. Diga para ela: estou junto com você, vamos orar juntos. Gente, a gente tem visto no grupo de intercessão aqui da igreja tantas pessoas doentes, tantas pessoas morrendo. Mas nós temos visto também pessoas sendo curadas ali. Nós não entendemos muitas coisas, mas nós sabemos que nada está fora do plano de Deus, nada está fora do controle de Deus nesse tempo terrível que estamos passando. Ele está no controle. Gente, vamos nos fortalecer como filhos e filhas do Senhor, como amados filhos e filhas do Senhor. Ele está voltando. E nós precisamos voltar à presença do Senhor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Clamar por isso. Senhor, eu quero sentir
Eu quero sentir o amor, Deus, novamente por Ti, pela Tua palavra, por Te buscar, por estar na Tua presença. Nós precisamos disso, nós precisamos nos dispor a isso. Que o nosso coração seja totalmente dele, do nosso Senhor. Eu quero orar com você. Você recebe essa palavra? Amém? Você recebe, eu e você, nós precisamos nos fortalecer através da palavra de Deus. Só nele nós conseguiremos passar por esse tempo difícil. Só nele nós encontraremos forças. Só nele, é por ele, para ele. Só nele nós podemos ser filhos e filhas que estão no esconderijo dele, abraçados por ele. Nós sabemos quem somos só através dele. Nós temos propósito somente através dele. Nós somos renovados através dele. É tudo por ele, tudo para ele. Senhor, nós queremos mesmo voltar, Pai, ao primeiro amor, Deus. A Te amar, Deus. Ah, Deus. E que a fé venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Que nós venhamos a Te buscar, Deus, na Tua palavra. E que o Senhor venha se revelar a nós na Tua palavra. Falar conosco, nos curar, nos libertar. Nos amar através da Tua palavra, Deus. Nos curar, Deus. Ah, nós desejamos tanto, Senhor, Pai. O Senhor é o nosso amor maior. O Senhor é o nosso amado. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor sonda cada coração, Pai. O Senhor está sondando cada um, Deus. E nós nos colocamos diante de Ti. Não há um Deus maior que o Senhor. Não há um Pai mais amoroso que o Senhor. O Senhor está nos vendo, Pai. Fortalece, Pai, aqueles que perderam vidas amadas, Pai. Ó Deus, nós não conseguimos entender, mas consola os corações, Senhor. Fortalece, Pai, aqueles que estão, Pai, no hospital, Senhor. Na UTI, Senhor, enfermaria, Senhor, nas UPA. Em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha visitar cada um deles agora. Soprando sobre eles, Pai, o fôlego do Senhor. Sobre cada pulmão, Pai. Cura, Pai, restaura, Pai. Levanta, Pai, vidas ali, Pai. Ah, Deus, visita também, Pai, aqueles, Pai, que estão à frente desta batalha, Pai. Os médicos, Senhor, enfermeiros, Pai. O pessoal, Pai, que trabalha, Pai, no hospital, Pai. Ah, Deus, nos postinhos. Fortalece, Deus. Ah, Deus, cubra cada um com Teu sangue, Pai. Deus, que nós possamos ver, Pai, o número diminuir, Pai. Ó Deus do Covid, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus do impossível. E Deus, que haja mesmo, Pai, um bálsamo de cura. O bálsamo de cura, Pai, sobre, Pai, a nossa nação, Deus, a nossa cidade, Pai, o nosso estado, Pai. Visita, Senhor. Visita aqueles também que estão isolados nas casas, ó Pai. Visita, Senhor, fortalece, sopra. Sopra. Fôlego. Fôlego do céu sobre cada pulmão, em nome de Jesus. Fortalece, Pai, os enfermos, Pai. Fortalece cada um, Senhor. Fortalece aqueles, Pai, que não estão conseguindo se levantar. Que haja uma decisão nos corações nesta noite. E que eles desejem mais o Senhor. Em nome de Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos pela Tua palavra que habita em nós.
pelo Senhor que habita em nós, pelo teu poder que habita em nós, pelo Deus que habita em nós, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Visita os lares agora com teu Santo Espírito, Senhor. E nós queremos voltar a Ti, Senhor, nesta noite, nos arrependendo, Senhor. Nós queremos ter um coração contrito, um coração, Pai, diante de Ti, um coração que o Senhor possa trabalhar, um coração onde o Senhor possa moldar, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Amém.